que a sua vontade seja feita em nossa vida, em nosso coração. Não nos deixe cair na tentação do desespero, do desengano. Não nos deixe cair na tentação da agonia, Senhor. Livra-nos desse mal, guarda o nosso coração. Sê o nosso escudo forte nesse dia. Guarda a nossa alma, a nossa mente. Guia-nos pelas veredas eternas da justiça, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nosso tempo é curto hoje. Eu quero compartilhar um texto com você que está no livro de 2 Crônicas. O capítulo é o 32. Segunda Crônicas, capítulo 32. Quero meditar em algumas coisas com você nessa noite. Às quartas a gente fala de milagre, de transformação. E eu quero ser um instrumento de bênção para a tua vida através dessa palavra nessa noite. Versículo 1 de 2 Crônicas, capítulo 32. O texto vai dizer assim, ó: depois de tudo o que o Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi, e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes. Sim, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Diga: maior é aquele que está em mim. Diga mais uma vez: maior é aquele que está em mim. Agora diga mais uma vez, olhando para os problemas que você tem: maior é aquele que está em mim. Eu acredito nisso, irmãos. Eu propus um tema nessa noite a respeito de uma experiência sobrenatural. E de fato todos nós queremos em algum momento da nossa vida experimentar esse sobrenatural de Deus. Mas tem um porém. Para se experimentar um sobrenatural, se faz necessário chegar em um ambiente a qual os nossos recursos humanos, os nossos recursos emocionais, a qual as nossas forças se acabem. Porque para ser sobrenatural, o poder ou a experiência, a luta também precisa ser sobre-humana. A dificuldade precisa ser sobre-humana. E às vezes a gente quer ter esse contato com Deus dentro desse ambiente sobrenatural, porque o sobrenatural é um ambiente. E Deus também quer que eu e você
tenhamos essa experiência dentro desse ambiente sobrenatural. E não tem como viver uma experiência sobrenatural se não ficarmos vulneráveis como o rei Ezequias ficou. Só que eu estava meditando nesse texto, e eu já estou no evangelho há 40 e tantos anos, e já ouvi essa palavra tantas e tantas vezes, mas o Espírito Santo, ele renova a palavra, renova o olhar, renova a maneira com que nós percebemos aquilo que Deus está falando nesse momento. E quanta coisa eu aprendi com esse rei, esse dia. Uma das primeiras coisas que eu aprendi com ele é que ele não entrou em desespero. O Deus dele não vale apenas para o culto. O Deus dele não é Deus apenas da adoração. O Deus dele não é Deus apenas que requer sacrifício, que requer oferta. O Deus de Ezequias não é uma ideia, sabe, de uma figura utópica que serve apenas para tocar o intelecto, ou quem sabe alguns momentos da alma. Ele está diante de um desafio sobre-humano e ele não se desespera. Por que ele não se desespera, bispo? Porque toda pessoa que está desesperada, ela não tem estratégia. O desespero não permite você produzir estratégias. O desespero não permite você ser paciente. O desespero não permite espera. O desespero não permite fé. O desespero não permite crença saudável. O desespero não compactua com a questão de um coração equilibrado, que tem tempo, que tem pausa para organizar, para remanejar, para pensar. O desespero tira de nós a capacidade da sabedoria. E não é isso que eu olho no texto. Por quê? Porque esse camarada, quando ele ficou sabendo da notícia, ele começa a se organizar. Porque eu acredito nesse Deus, irmãos. Nesse Deus que me leva para uma experiência sobrenatural depois que eu organizo tudo aquilo que eu tenho que organizar. É nessa experiência sobrenatural que eu acredito. Depois que eu faço tudo que está ao meu alcance, depois que eu fecho todas as brechas, depois que tudo que está à minha volta, que eu pude fazer, eu fiz, aí entra a ação da fé. É esse Deus que eu acredito. É nesse Deus que eu confio. Agora, tem uma coisa que logo no início, no primeiro versículo, ela vem como um choque em nós. O primeiro versículo vai dizer assim, que depois que o Ezequias realizou toda a fidelidade, às vezes a gente recebe coisas estranhas por causa da nossa fidelidade, não é? Quem já vivenciou isso? Às vezes você pensa que a sua fidelidade vai te levar ao oásis, vai te levar aos grandes pódios, aos prêmios, e o Ezequias está recebendo uma coisa estranha após a fidelidade dele. E você pensa que isso me assusta? Não, isso não me assusta. Isso nutre a minha fé. Porque assim como ele recebeu o Senaqueribe como prêmio pela fidelidade dele, ele também recebeu o auxílio divino para derrotar esse grande adversário. O Ezequias não deixa o coração beber do veneno da ingratidão. Por quê? Quando a gente é fiel a uma pessoa e essa pessoa não corresponde à altura da nossa imaginação, a gente se deixa envenenar pela ingratidão. A gente se deixa envenenar pela aquela circunstância que grita dentro da nossa alma e diz assim: não vale a pena fazer o bem, não vale a pena ser fiel. Eu quero lançar uma palavra profética sobre a tua vida nesse dia. Vale a pena ser fiel.
Não deixe, escuta bem isso aqui, não deixe a circunstância questionar a tua fidelidade a Deus. Não deixe o inimigo que te rodeia questionar a tua fidelidade ao Senhor. Não deixe que os problemas questionem a tua fidelidade à tua família, a tua fidelidade ao teu cônjuge. Não deixe que a adversidade questione a tua bondade, porque às vezes, no momento de luto e de tormento, eles se levantam contra nós, e a pergunta que é feita pelos nossos adversários é: vale a pena orar? Vale a pena fazer o que você está fazendo? Vale a pena honrar como você honra? Vale a pena amar como você ama? Deixa eu te falar uma coisa, vale e vale muito. Sabe por quê? O meu Deus não fica devendo nada para ninguém. E tem um outro aspecto, a palavra diz: tudo aquilo que o homem semear nessa terra, ele vai colher. Se você semear fidelidade, haverá um tempo, sim, haverá um tempo que Deus vai enviar uma colheita de fidelidade sobre a tua vida. Sabe qual é o nosso problema às vezes? A gente não entende que colheita e semeadura tem a ver com tempo. Colheita e semeadura tem a ver com chuva. Colheita e semeadura tem a ver com arar a terra, sangrar a terra. A gente pensa que se planta hoje, se colhe amanhã. Não. Tem que esperar as chuvas boas. Tem que aguardar o tempo do florescimento. Mas a luta levanta e olha na tua cara. Não está valendo a pena o que você está fazendo em Deus. Troca de religião, troca de caminho, muda de método. Vão até te enganar. Lembra o que Satanás disse para Eva? Você quer se tornar igual a Deus? Mas olha a maneira que vocês querem se tornar igual a Deus. Ele passa aqui todo dia e fala uma coisinha só para vocês. O negócio dele é vir aqui no final da tarde e dizer um negocinho de sabedoria e depois vai embora e só volta no outro dia. Se você comer do fruto, na hora a tua mente vai se abrir. É isso que a adversidade fala pra gente. Para de orar, para de jejuar. Que jejuar até dia 17 de junho o quê? Não precisa, isso é bobagem. Que besteira é essa de acolher pessoas, de amar pessoas, de dar destino? Você não consegue acolher a si próprio, amar a si próprio. Você não está conseguindo. Quem nunca fez essa pergunta? Você não está conseguindo dar destino para você mesmo. Como é que você vai conseguir dar destino para as outras pessoas? Conversava com o Hélio domingo, ele dizia uma coisa extraordinária que ficou marcado no meu coração. É interessante, bispo, porque eu estou às vezes numa situação e Deus traz pessoas até mim, e ao mesmo tempo que eu estou dando destino para as pessoas, eu estou recebendo destino também. Ao mesmo tempo que eu estou abençoando pessoas, eu estou sendo abençoado também. Sabe por quê? Todo discípulo que resolveu crer em Deus e usar o trabalho da multiplicação em Jesus, lembra disso? Jesus pegou, partiu o pão, deu graça e falou: serve todo mundo, serve todo mundo. Todo aquele que está servindo não fica de mão vazia, porque depois que eles servem todo mundo, eles vão olhar: sobrou, Jesus. O que a gente faz com a sobra? A sobra é de vocês, mas essa sobra não é resto. Preste bem atenção disso, porque sobra de milagre não é resto. Sobra de milagre é abundância, que cabe 12 cestos, enquanto quem estava sendo servido comeu apenas para se fartar naquele momento. Jesus disse a quem estava servindo: tem um cesto para você, um cesto para você, um cesto para você. Você não vai comer apenas se satisfazer momentaneamente, não. Aqui tem alimento para alguns dias, porque quem serve, talvez serve de forma momentânea, mas, aleluia, quando chegar o momento das sobras do milagre para a tua vida, vai sobrar para muitos dias, eu profetizo. Por isso que eu digo que vale a pena servir. E tem horas que a gente não serve, porque a gente faz igual os discípulos, a gente olha para aquilo que a gente não tem. Jesus falou: vamos alimentar a multidão. E me permita sair um pouquinho da rota, mas Deus está falando conosco. Jesus falou: vamos alimentar a multidão. Eles falaram: nós não temos.
olharam para aquilo que não tinha, olharam para aquilo que não estava ao alcance. Até que André saiu, encontrou 5 pães e 2 peixes, e Jesus falou: é isso aqui. Sabe o que Jesus está dizendo? Ao invés de um momento difícil você ficar olhando para aquilo que você não tem, olhe para aquilo que você tem e viva um milagre a partir daquilo que você tem. Nós vamos viver milagres a partir daquilo que nós temos. O tempo do milagre é hoje, porque quando você estiver abastecido e estiver com muito, já não precisa mais de milagre. O povo de Israel, quando entra na Canaã prometida, o texto vai dizer: então o maná cessou. Sabe o que o texto está dizendo? O tempo de milagre acabou, agora eles vão viver do trabalho deles. Não deixa de ser fiel não, irmãos. Não pare de servir não. Jesus mandou você acolher, e posso falar uma coisa: Jesus não vai colocar pessoas do nosso lado para acolhimento, gente boa não. Você pensa que seu discipulado vai ser de gente boa? Olha, Jesus, tem Pedro no time, tem Judas no time, tem João e Tiago que ficam brincando por posição, tem publicano no time, tem tudo naquele time. A nossa missão não é para os bons. Nós estamos aqui para aqueles que estão padecendo, aqueles que precisam. É por isso que às vezes você olha para o céu e fala: Senhor, eu não aguento mais essas pessoas. Esse é seu ambiente de transformação. Esse é o ambiente a qual você cresce. Esse é o ambiente onde você vive o extraordinário de Deus. Esse é o ambiente do sobrenatural. Sabe por quê, irmão? Onde está tudo fácil, não precisa da manifestação divina. Quando as coisas começam a acontecer e estão indo de vento em polpa, a manifestação divina não é necessária. Só há manifestação divina em lugares onde você não consegue resolver problemas. Permaneça. Às vezes é estranho a gente se deparar com essa história do Ezequias, porque embora ele tenha buscado o Senhor de todo o coração dele, embora ele tenha organizado o culto, embora ele tenha purificado o templo, embora ele tenha trazido a consciência do povo que eles precisavam celebrar a Páscoa, depois dele realizar tudo isso, ainda tem um Senaqueribe para se levantar contra ele. Embora ele tenha sido excelente, porque Ezequias fazia tudo com excelência, ele seguia os passos de seu pai Davi, ele realizava de forma extraordinária. Apesar disso, depois de toda essa fidelidade, ao invés de ele receber bênçãos, ao invés de ele receber prosperidade, ele ainda está recebendo desafios. Deixa eu te falar uma coisa sobre desafios, irmãos. Nessa vida, eles nunca terão fim. Por isso, eu vou fazer você usar uma palavra profética para alguém agora. Diga assim para alguém: não fique ansioso para se livrar desse desafio atual, porque você nem sabe qual é o próximo. Tá com pressa de sair desse, cara? Por que você está com pressa de sair desse? Você não sabe o que vem pela frente. Aprende nesse, que você já está meio familiarizado. Às vezes fica ofegante para sair de determinadas batalhas, mas a gente não sabe qual vai vir amanhã. E posso falar uma coisa? Normalmente a próxima é maior que essa. Normalmente a próxima vai exigir muito mais de você. Normalmente o próximo desafio vai requerer mais das suas emoções, da tua fé, da tua espiritualidade. Sabe por quê? Deus é dinâmico. Deus quer ver você crescer. Deus é igual o pai ao filho. É igual o pai com o filho. É desse jeito. O papel de Deus é paternidade, irmão.
Se tem um papel de mãe na Trindade, esse papel é do Espírito Santo, chamado Consolador. Agora Deus é a águia que pega filhote e joga de espinhadeira abaixo para aprender a voar. Mas por que faz isso? A mãe águia, no instinto, ela sabe que o filhote está pronto. O filhote ainda não sabe que está pronto, mas a mãe sabe que ele está pronto. Deixa eu te dizer uma coisa, você diz na tua cabeça, não estou pronto, não estou pronta, não estou pronto, não estou pronta, mas Deus já sabe que você está pronto. É por isso que às vezes Ele te empurra a ladeira abaixo. Agora ficou difícil de dizer amém. Estou apanhando junto com você hoje, fica tranquilo. Está batendo aí e voltando. Mas sabe uma coisa que eu aprendo? Nesse momento de aflição na vida do rei, é que a autodependência aumenta. Aumenta. Sabe por quê? Quando a gente está num campo de fidelidade, fazendo muita coisa, sabe qual é a sensação que a gente tem quando você está servindo muito? Você tem a mesma sensação que tem a sunamita, que recebeu Eliseu, que Eliseu oferece alguma coisa a ela e ela diz, não preciso de nada. Porque não é contraditório? Quem está servindo, pensa, quem está servindo, dá para ter a percepção que está precisando de algo? Não. Quem está batalhando, labutando? Não. Eu aprendo que tem momentos que vem, sabe por quê? É que quando você começa a ficar muito raçudo, deixa eu falar essa palavra, quando você começa a ficar muito robusto, quando você começa a ficar muito destemido, destemida, sabe o que vai acontecendo com a tua dependência em Deus? Vai sumindo. Um dia eu conversava com um rapaz, eu dizia, sabe qual é o seu problema? Você já venceu demais na vida. Ele olhou assim para mim, falei, E o fato de você vencer demais tornou você uma pessoa muito destemida. E aí você não tem medo. Não tem medo de perder. Porque a vida faz isso com a gente. E por que Deus às vezes manda desafios maiores? É porque Deus quer que você vença, mas Deus não quer que você se esqueça da dependência. Deus quer até que você controle algumas coisas, mas Ele não quer que você se esqueça que de antes de você controlar e ir para algum lugar, você tem que ouvir dele qual é a direção, você tem que ouvir dele o que tem que ser feito. O Davi era rei, ele tinha coroa, ele era valente, ele tinha valentes em torno dele, mas todo passo que ele ia dar, ele parava e perguntava a Deus: o trono é meu. Sim, o trono de Israel é meu, mas o trono do meu coração pertence a Ele. Deus vai te dar alguns tronos para que você governe, para que você administre, para que você seja poderoso, poderosa. Mas não se esqueça, Deus pode te dar todos os tronos da terra, mas o trono do teu coração tem que ser dele. Essa é a equação. Sabe o que faz com Ezequias esse novo desafio? E sabe o que eu aprendo? É que o Ezequias, ao invés de ele se frustrar, por quê? Quando a gente está num caminho de fidelidade e alguma coisa sai fora do controle, olha a nossa oração: Senhor, por que isso está acontecendo? Olha as nossas perguntas ao nosso entorno, dos nossos líderes: eu estou fazendo tudo certo, pastor, por que eu estou vivendo isso? Ou quem sabe eu não fiz nada para merecer isso? Não é assim? Ezequias não tem tempo para isso. Ezequias não tem tempo para esse discurso. Esse discurso vitimista, esse discurso de preocupação com aquilo que eu poderia ter feito. Sabe o que Ezequias faz? Ele insurge em ousadia e ele começa a se redescobrir. Ele não está olhando para trás para perguntar para Jesus ou para Deus o que aconteceu, porque ele está vivendo aquilo. Ele olha para frente. O que eu posso fazer hoje para resolver isso agora?
É isso que ele faz. E aí ele se posiciona. Sabe qual a primeira coisa que ele faz que eu acho muito interessante? O texto vai dizer, acho que no versículo 3, ele fala assim: vamos fechar as fontes de água. Por que o inimigo vai chegar aqui e vai encontrar água boa para beber? Sabe o que ele está dizendo? O cara pode ser forte. Ele pode ter vencido outras batalhas, mas quer saber? Eu não vou facilitar para ele. Aprenda uma coisa, irmão. Para de facilitar para o teu problema. Para de facilitar para a tua crise. Para de facilitar para a tua dor. Para de facilitar para os teus perseguidores. Para de facilitar para o teu inimigo. Não dê munição para o teu inimigo te destruir. Sabe por quê, irmãos? Eu acredito em ação espiritual. Eu acredito no mundo espiritual. Eu acredito. Mas tem gente que o Satanás é o diabo. O capiroto. Não precisa fazer muito, cara. Não precisa. Ele só precisa dar um cutucão assim, ó, puc, pronto. O resto acontece, sabe aquela coisa do dominó, em pé, um atrás do outro? Satanás, ele só dá o primeiro empurrão, o resto vem caindo, derrubando. Sabe por quê? A gente facilita, irmãos. Tem hora que a gente facilita, sabe? Tem hora que a gente não resiste, não há resistência. A palavra está batendo, está martelando, a palavra está direcionando. E ao invés da gente ouvir a palavra, a gente ouve as emoções. Ao invés da gente seguir o caminho que Deus estabeleceu para nós, a gente quer ficar de birrinha, guardando maguinha. A gente quer fazer rebeliãozinha. Quer saber de uma coisa? Ao invés de você estar dificultando para o inferno, você está se tornando um agente dele. Para de facilitar, irmãos. Tem coisa que está óbvia diante de nós, está na nossa cara, e às vezes a gente se deixa levar, se deixa fluir. Lá em casa, às vezes a gente está em DR, e o fato de eu palestrar para casais, irmão, não significa que não tem DR, não, irmão. E sabe o que é pior? Quando você consegue encontrar equilíbrio na discussão, parece que a discussão fica mais acirrada, sabe? Porque você sabe que depois da discussão, você vai sair dali e nada aconteceu e está tudo bem. E quantas vezes a gente não se pega? Às vezes a gente em lágrimas, daqui a pouco a gente começa a rir. Acabou a discussão. Está dando risada. Sabe por quê? Porque, irmãos, existem coisas que você precisa ter consciência delas. Satanás está tentando te matar, você vai dar munição para Satanás te matar? Satanás está tentando destruir a tua casa, você vai dar munição para que isso aconteça? Satanás está tentando te roubar no teu trabalho, você vai facilitar para que isso aconteça? Não! Olha só o que o Ezequias está fazendo. Eles vão vir, eles são fortes, são poderosos, mas quer saber? Não vão encontrar facilidade aqui não, irmão. Porque, irmão, Satanás vai se levantar sim. Agora sabe o que você tem que fazer? Aqui ele vai encontrar. Vai encontrar, vai. Eu quando era menino, eu era... Deus, ainda bem que Jesus me libertou, irmãos. Porque pensa num camarada casca ruim, né? Hoje eu tenho segurança que anda comigo. Brincadeira, não tem segurança não, irmão. Mas pensa num cara ruim, irmãos. Sabe? Briguento. Porque às vezes ouvia uma palavra ali, ouvia outra palavra aqui, já era asfalto. Quero ver se me aguentar no asfalto, porque falar é fácil. E na vida espiritual a gente tem que ser desse jeito, irmãos. Você não pode facilitar. O diabo está falando, vou te derrubar, vou te derrubar. Aí você fala, não precisa não, eu caio sozinho. Que isso, cara? Tu tem que chegar e falar, vem, eu quero ver. Sabe por quê? Quando você desenvolve essa consciência, irmãos, Satanás vai pensar duas vezes de se levantar contra você e contra a tua casa. Agora Satanás nem bateu na porta. Você já está abrindo,
já está entregando, já está não sei o quê. Não, irmão, você tem coisa que você tem que... Olha, aprenda uma coisa, irmãos. Todos nós temos uma energia em nossa vida, tá? E todos nós temos uma determinada força na nossa vida. O que você tem que fazer com essa energia? Que às vezes te leva a fazer coisa errada, que às vezes te leva a cuidar muito do corpo, que às vezes te leva a comer demais. Todos nós temos energia. O que você tem que fazer com a tua energia? Às vezes essa energia te leva a ficar com raiva muitos e muitos dias. Porque, irmão, para ficar com raiva requer energia. Para chorar requer energia. Para trabalhar requer energia. Sabe o que você tem que fazer com essa energia? Você tem que redirecionar ela. Redireciona. Ó, a minha esposa foi um agente de transformação na minha vida, cara. De verdade. Eu pegava toda a energia dada por Deus. Eu só direcionava para os lugares ruins da vida. O que você tem que fazer? Você tem que concentrar essa energia naquilo que é bom, naquilo que é reto, naquilo que é verdadeiro, naquilo que vai transformar a sua vida. A energia está aí. Você pode parar para analisar. Ah, o pessoal não tem energia para nada. Sim, tem sim. Para alguma coisa tem. Nem que seja para ficar de frente de um celular o dia todo, você tem energia. Qual o problema? A energia está indo para o lugar errado. Você tem energia para brigar, para discutir, para arrumar confusão com qualquer coisa. Pega essa energia, coloca no joelho, cara. Vai orar. Dobra o joelho e vai orar, cara. Tu vai ver como é que tu vai ficar. O ser humano é assim, irmãos. E está aí. E olha só o que Ezequias está fazendo. Pegar essa energia, cara. Ao invés de eu gastar essa energia para chorar, para me lamentar, para me arrumar uma desculpa do porquê isso está acontecendo, eu vou fazer aquilo que eu posso fazer hoje. Sabe uma coisa que Deus falou comigo hoje? Olhando para a vida desse cara? Sabe por quê? Ele chega, assume o reinado, ele reorganiza o templo, os sacerdotes, o culto, ele chega e reorganiza a Páscoa, ajunta o povo, ele purifica o templo, ele sai trabalhando, fazendo um monte de coisa, mas momento algum você vai ver ele levantando o muro. Falei, interessante isso. Aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e ele dizia, eu até anotei aqui, ele disse assim, tem coisas que você vai fazer por causa do seu caráter. O seu caráter vai te mover a fazer isso. Seja ele bom, seja ele ruim. Tem coisas que você vai fazer por amor. Sim, o teu amor vai te mover a construir, a edificar, a fazer. Tem coisas e tem aquelas coisas que você vai fazer por causa de pessoas, por causa de famílias, por causa de gente. Tem também aquilo que você realiza por causa dos seus sonhos, por causa dos seus projetos. Sim, tem coisa que você faz porque está no seu coração. Então tem coisa que você faz por caráter, por amor, por pessoas, por bondade, por projetos. E posso falar uma coisa? Existem coisas que você só vai fazer por causa de perseguição. Existem coisas que você só vai fazer por causa dos seus inimigos. Existem coisas que você só vai fazer por causa de dor e de angústia. Eu aprendi isso hoje à tarde, orando a Deus. Esse cara era excelente, mas esse cara ainda não havia fechado brechas. Sabe por quê? Ele tinha caráter, mas o caráter não fazia ele olhar para aquilo. Ele tinha amor, mas o amor não fazia ele olhar para aquilo. Sim, os muros estavam rachados, estavam abertos. Sabe o que fez ele olhar para aquilo? Foi quando o inimigo se levantou. Ele falou, opa, peraí. Se não fosse o inimigo, as brechas ficariam abertas. Esse cara ainda não tinha construído armas. Sabe por quê? O caráter fez ele trabalhar o culto. O caráter fez ele edificar o templo. Mas armas, só quando o inimigo se levanta.
Por que você está dizendo isso, bispo? Porque os inimigos são necessários. Sabe por quê? Tem coisas que você só vai construir pensando neles. Você sabe por que decidiram construir uma torre em Babel? Por causa de um dilúvio. Se não fosse o dilúvio, ninguém teria aquela ideia. E ao invés de você ficar se lamentando por causa da luta, por causa da tribulação, começa a entender o que o ambiente está comunicando. Porque se o tempo fecha, o que você faz? Opa, preciso levar um guarda-chuva. Se faz frio, o que você pensa? Preciso colocar um agasalho. À medida que o tempo muda, o que você faz? Você muda comportamento. Às vezes o seu ambiente mudou, o inimigo mudou, e você ainda está do mesmo jeito, na mesma ladainha. Sabe por que Deus te trouxe hoje aqui? Porque Ele quer que você entre nesse ambiente sobrenatural. E o ambiente sobrenatural é o lugar, irmãos, não é o lugar que você produz expectativa no imaginado. Presta atenção nisso. Não é o lugar que você produz expectativa naquilo que você cria, não. Olha só o que o Ezequias vai dizer. E é poderosa essa palavra. Ser forte. Não tenham medo. Você acha que ele sabe o que ele vai fazer aqui? Ele não está preocupado em falar com Deus assim: Senhor, e agora o que a gente faz? Não, olha a palavra dele: maior é aquele que está conosco. Sabe o que ele está dizendo? Tenham coragem, eu não sei o que ele vai fazer, mas a hora que ele chegar, sabe por quê? A fé está projetada em alguém, não em coisas. A fé está projetada nele, no eterno. Sabe qual é o nosso problema? A gente projeta a fé naquilo que vai acontecer, não naquele que faz aquilo que vai acontecer. Sabe por que você não aguenta ir longe? Porque a tua fé está projetada naquilo que pode acontecer. Você tem que projetar a tua fé naquele que faz, dependente do que ele vai fazer. Sabe por quê? O texto da palavra em Provérbios vai dizer que a esperança tardia adoece o coração. E sabe quando essa esperança adoece o nosso coração? É quando você espera. Esperança, esperar. Espera por algo. Deixa de esperar por algo. Começa a esperar por alguém. Porque quem espera por alguém... Ai, sabe o que esse esperar por algo faz com você? Quem espera por algo está muito limitado. Está muito rígido. Por quê? Não tem flexibilidade, é algo, é aquilo que eu quero. Agora, quem espera por alguém, abriu o campo da visão. Sabe aquela coisa de filho e pai? O filho está numa enrascada, não sabe o que vai fazer, mas ele está assim: quando meu pai chegar, ele vai resolver. Sábado estávamos numa agenda, até brinquei com os pastores. Minha filha estava tomando um caldinho gostoso, quentinho. Daqui a pouco ela deixou cair no chão. Quando ela deixou cair no chão, ela já entrou em choque, porque estava todo mundo na sala. Ela olhou assim, a cara já deu uma derramada. Aí eu brinquei: fica tranquilo, filha, que o pai está aqui. E se alguém te recriminar aqui, o pai nunca mais volta aqui. Sabe o que é isso? Naquele momento, o sorriso dela voltou. Sabe por quê? A expectativa dela, o olhar dela não estava naquilo que aconteceu. Estava na presença do pai. O pai resolveu. Resolveu do jeito dele. Porque na cabeça dela, eu tenho que limpar, alguém vai brigar. É claro que a gente estava brincando, viu, irmãos? Eu não sou autoritário a esse ponto. Mas preste atenção, pare de esperar algo. O ambiente sobrenatural fala de uma pessoa sobrenatural que está dentro desse ambiente com você. No ambiente sobrenatural não existe rigidez, qualquer coisa pode acontecer. As muralhas podem cair, mas se elas não caírem, você vai saltar por elas. Sim. No ambiente sobrenatural,
Deus pode fortalecer 300 homens para matar um exército inteiro, mas se não acontecer isso também, nesse ambiente sobrenatural, ele envia um anjo, como enviou ao rei Ezequias, que matou todo o exército. No ambiente sobrenatural, a gente não tem liturgias, a gente não tem coisas que acontecem diante de lições ou diante de um manual. Dentro do ambiente sobrenatural, tudo pode acontecer. O morto pode ressuscitar. Dentro do ambiente sobrenatural, ele pode dizer ao cego, volta a viver, mas ele também pode pegar, cuspir no chão e fazer o lodo e passar nos olhos. Sabe por quê? No ambiente sobrenatural não existe um mecanismo pré-definido. No ambiente sobrenatural, alguns vencem com clamor, outros vencem com espada, outros vencem deitado, descansando, dormindo. O que é isso? É um ambiente sobrenatural. Às vezes não anuncia de onde vem, às vezes não anuncia como vem, mas vem. Porque a expectativa não está em algo, a expectativa está em alguém. O Ezequias disse: fiquem tranquilos, com eles está o braço humano da carne, mas conosco está o braço forte do Senhor. E esse braço forte, irmãos, ele não enfraquece, ele não cochila, ele não dorme, ele não muda, ele é o mesmo, ele está na eternidade. O tempo passou, mas ele continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Pai e o mesmo Senhor. Amém?